As experiências de quase morte são rapidamente associadas à parada da função cardíaca ou da função respiratória, e com muita frequência a ambas. E devido aos 10 segundos depois disso e ao EEG, que mede a atividade elétrica cerebral, fica totalmente plana, é inexplicável do ponto de vista médico que essas pessoas tenham uma experiência consciente. Há muito mais provas de que ocorrem mais coisas nas experiências de quase morte, o que não se explica do ponto de vista médico. Há pessoas cegas, inclusive de nascimento, que têm experiências de quase morte e para a maioria são experiências visuais, fato que é totalmente inexplicável do ponto de vista médico. São pessoas cegas cuja primeira experiência na vida em que enxergavam e podiam ver as coisas foi durante a experiência de quase morte. Não há outra explicação para isso. Há inúmeros relatos de pessoas que têm experiência de quase morte onde a consciência se separa do corpo. Por isso, de um ângulo privilegiado de suas consciências, elas conseguem ver e ouvir o que acontece em torno delas, enquanto estão sendo ressuscitadas. Frequentemente, elas conseguem ver com detalhes incríveis tudo o que acontece em volta. De todas as experiências de quase morte que estudei, onde a consciência se separa do corpo e dá para ver eventos do cotidiano, praticamente tudo que descreveram era totalmente plausível. E todas as experiências de quase morte que estudei, ao buscar confirmação do que viram, enquanto a consciência estava separada do corpo, todas as vezes, com exceção de um caso, tudo que viram e ouviram estava totalmente correto. Houve 3 principais pesquisas importantes de experiência de quase morte nos últimos 15 anos. E todos os 3 estudos registram que essas experiências são reais e que acontecerão conosco quando morrermos. De fato, a experiência de quase morte é uma experiência de morte, e isso é um fato científico e não uma opinião. Ressuscitado dos mortos, uma história verdadeira. 2001. Foi neste dia em que trouxeram o reverendo Daniel Eke. Ele morreu em um acidente. Esse foi o dia. Trazido pelo pai, Sr. Lawrence Eke Ibua. Então, depois do tratamento, dei algumas injeções, algumas doses. Essa é uma seringa de 5 ml. Usei umas 6 seringas nos dedos das mãos e dos pés para tratar antes do embalsamamento. Dá para ver os portões do inferno? O anjo ergueu a mão, e conforme ela desceu, os portões abriram com um grande barulho. Daniel podia ouvir o choro e o lamento de muitas pessoas, mas não conseguia ver nenhuma delas. Então uma luz brilhou do corpo do anjo para a escuridão, para que Daniel pudesse ver com mais clareza. Havia muitas pessoas lá. Os sons de choro e lamento eram quase ensurdecedores. Roubei dinheiro da igreja e menti! Me ajude, por favor! Estou pronto para me arrepender! Me ajude! Daniel, se o livro de sua vida fosse fechado hoje, isto lhe caberia? Não! Eu sou um pastor! Sou um filho de Deus, eu nasci de novo! Eu prego por todo esse país! O país que eu... Não pode ser! Não pode ser! Chega! A caminho do primeiro hospital, você pediu a Deus que o perdoasse, mas não quis perdoar sua esposa. E seus pecados não foram perdoados. Trata-se de colher o que plantou.
Não pode semear intolerância para com sua esposa e colher o perdão junto a Deus. No instante em que ele disse aquilo, meu espírito me convenceu que o que o anjo havia dito, ou o meu julgamento, era verdade. Eu não disse não, porque me lembrei que havia brigado com minha esposa na quinta-feira. E na briga que eu havia tido com ela, eu a havia ofendido. Então, na noite de quinta-feira, ela bateu em minha porta. Não abri a porta para ela. Então, na sexta-feira de manhã, ela bateu de novo em minha porta. Não, na sexta de manhã, ela acordou e saiu. Ela disse, bom dia. Eu não aceitei. Não falei com ela. Fiquei em silêncio e parti na sexta de manhã. Entende o que eu fiz? Porque minha esposa me provocou. Ela me ofendeu, ela fez uma coisa errada e eu fiquei com raiva dela. Fiquei irritado. E não aceitei a sua saudação. Parti na sexta-feira. Quando estava voltando, sofri um acidente e morri. Enquanto nós discutíamos, um grupo de pessoas, milhares de pessoas estavam sendo mandadas para o inferno. E este é o atestado de óbito. E quando eu saí da ambulância, eles foram ao hospital, onde o médico confirmou que eu havia morrido e que haviam usado o equipamento para verificar, como podem ver, verificaram batimento cardíaco, tudo, pupilas. E de acordo com o médico, e após verificar tudo, ele confirmou que eu estava totalmente morto. Ele entregou a eles o atestado para que me levassem. Aqui diz, levar para a funerária. Nem chega perto de um sonho. Os sonhos saltam um pouco. Não costumam ter ordem nem estrutura. Com frequência, ele termina sem chegar a uma conclusão lógica na sequência dos eventos. Isso não acontece na experiência de quase morte. Ela é altamente estruturada e ordenada. Costuma ter uma parte inicial bem lógica e no final da experiência bem estruturada e ordenada, há um final também ordenado. E é quando a experiência termina. As experiências de quase morte não se parecem em nada com sonhos. O Dr. Richard Kent, um médico aposentado, estuda a experiência de quase morte há muitos anos, viajando pelo mundo e escrevendo livros sobre o tema. Dos 300 casos que ele estudou, um total alarmante relata a existência de um mundo semelhante ao encontrado por Daniel Ikechukwu. É um lugar terrível e horroroso. Um lugar onde as pessoas estão apavoradas, assustadas. As pessoas, mesmo as que viram o inferno, até anos mais tarde, se horrorizam com o que viram lá. É um lugar de terror. Devo ter entrevistado mais de 300 pessoas que tiveram essas experiências. E todas elas mudaram dramaticamente. Suas vidas mudaram com essas experiências de quase morte. Não se pode afirmar isso quanto às alucinações. Estas simplesmente não são experiências transformadoras. Enquanto nas experiências de quase morte, elas são dramáticas, instigantes e quase invariavelmente a vida das pessoas se altera em função dessas experiências. Pessoalmente, também devido ao fato de que os relatos de quase morte são tão semelhantes, não apenas entre si, mas também com a Bíblia, acredito que sejam eventos reais e que as pessoas estão descrevendo eventos reais.